Debate Bola 4 Linhas, começa agora um giro com os vencedores de sábado no futebol do Rio de Janeiro. O Botafogo fez 1-0 no Cruzeiro, jogo no Engenhão, gol de Louco Abreu. O Fluminense foi ao Ceará e voltou com uma vitória de virada sobre o Vozão. Rafael Sobis marcou 2 vezes para o tricolor das Laranjeiras e Felipe Azevedo fez o gol da equipe cearense. Vou começar o giro pelo Botafogo, perguntando para o amigo Guilherme Decotelli. Foi uma vitória, assim, difícil, apertada, hein, contra o time do Cruzeiro? Você achou que o Botafogo foi aquém do esperado, apesar da vitória? O Botafogo começou o primeiro tempo muito bem, como é normal, né? Dentro Sim. do Engenhão, tocando a bola no campo do adversário, jogando Se pra impondo, frente, né? Se impondo. No finalzinho do primeiro tempo, houve uma polêmica lá, enfim, no recuo, no possível recuo do jogador do Cruzeiro para o Fábio, onde ele deu um chutão para trás e a bola estava vindo em direção ao gol, o Fábio pegou com a mão, e isso causou uma grande revolta nos jogadores do Botafogo, inclusive no Caio Júnior e em todo o banco de reservas do Botafogo. O Caio Júnior foi expulso, inclusive. E na volta para o intervalo, o Caio Júnior acabou sendo expulso, juntamente com o médico Luiz Fernando Medeiros, e o Botafogo ficou sem médico e sem técnico dentro do banco de reservas. Vem cá, os clubes não têm um médico reserva, não? Porque... Imagina se acontecesse alguma fatalidade. Porque o Botafogo ficou sem médico, né? Literalmente. Pois é, acho que o árbitro não deve ter pensado muito nisso. Enfim. Vocês marcariam recuo? Olha, ele não teve a intenção de recuar, não. Mas eu acho que o Caio Júnior, ele exagerou nas reclamações, né? Ele não é daquilo, entendeu? Ele não é de fazer aquilo. Eu não marcaria recuo, não. E você, Guilherme? Eu acompanhei o jogo sábado no estádio e ficou muito assintoso para quem estava vendo do estádio. Pareceu muito recuo. Mas vendo o lance depois na televisão, 1, 2 vezes, você percebe que o atleta do Cruzeiro, Diego Renan, ele quis chutar em cima da bola do Herrera. Sim, ele verdade. quis dar um chute para a bola sair para lateral e ter o lateral. Só que ele pegou errado na bola. Então a bola foi em direção ao gol, mas não houve intenção de recuo. Foi mais falta de coordenação motora do Diego Renan, então. E diferentemente dos outros anos, voltando a falar aqui do panorama do jogo, diferentemente dos outros anos, o Botafogo teve cabeça no lugar e usou a raiva que tinha voltado do intervalo, com a expulsão do Caio Júnior, para conseguir... A seu favor, né? A seu favor. E o Louco Abreu, com uma cabeçada que parecia mais um chute no cruzamento do Elkson, fez o gol. E o Botafogo, a partir daí, tentou controlar o jogo, deixando o Cruzeiro vir um pouco e saindo nos contra-ataques, porque o Botafogo é um time que tem jogadores de velocidade para isso. Com o Elkson e o Michael Suel. Exatamente. E depois ele ainda botou o Caio no intervalo, né? No lugar do Herrera, que já tinha o cartão amarelo. E isso acabou que prejudicou um pouco o rendimento do Botafogo, porque o Cruzeiro atacou mais, mas pela desorganização e pela falta de atacantes, né, capazes de decidir uma partida, o Cruzeiro não conseguiu fazer o gol e o Botafogo em seguida começou a dar um show de ataques pro gol do adversário, mas não conseguiu fazer a bola entrar. O Caio perdeu um gol cara a cara com o Fábio, o Louco Abreu também perdeu um gol cara a cara com o Fábio. Ficou de bom tamanho. E o Michael Suel também, né? E o Michael Suel também. O chute do Michael Suel foi para fora. E vale destacar aqui a boa campanha que o Louco Abreu tem feito no Botafogo, se tornando um grande ídolo. Já são 23 gols em campeonatos brasileiros em apenas 2 anos como atacante. Verdade. Ele está apenas atrás do Fischer na história do Botafogo como estrangeiros, o Fischer que tem 29 gols. E o Louco Abreu já é o artilheiro do Botafogo no Engenhão, com 29 gols, à frente do Herrera e do Lúcio Flávio. E vai se tornando aí um grande ídolo dos botafoguenses, se tornando decisivo nas horas certas, fazendo os gols essenciais para o time, vai se tornando aí um grande ídolo. É isso aí, assim falou Guilherme Decotelli. Fernando Quaresma, a vitória do Fluminense de virada sobre o Ceará, você diria que foi uma vitória épica? Olha, épica não, mas com certeza foi uma vitória bastante significativa ao clube para definitivamente continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2011. O time começou com 2% de chance para conseguir o título, agora subiu para 3%. E se ainda tem a possibilidade de lutar, com certeza o time do Fluminense vai continuar brigando, vai continuar lutando na busca desse título do Campeonato Brasileiro de 2011. A arrancada, né?
É uma grande arrancada, é difícil, mas não é impossível. Obviamente tem 2 clássicos duríssimos pela frente, que é o caso do Vasco e também o caso do Botafogo. Em especial do Botafogo, que é na última rodada, né? E também tem mais 2 jogos que eu também considero de altíssimo nível, que é agora domingo contra o time do Internacional e depois contra o time do Figueirense lá. E esses 2 jogos são fora do Rio de Janeiro. Então, principalmente Figueirense é um jogo enjoadíssimo. É um jogo muito enjoado, mas foi como eu disse antes. Se entrar com a mesma pegada que teve contra o time do Ceará, vai dificultar a vida dos times fora de casa. Se entrar dormindo, como fez o senhor Márcio Rosário, vamos ter muitas dificuldades. Como fez e faz o senhor Márcio Rosário, né? Rosário eterno enquanto dure, então seria? Mas vale lembrar que o time do Fluminense ficou sem zaga, tá sem o Digão e o Gum, e o Leandro Eusébio estava suspenso, e o Abel teve que fazer isso mesmo, a pedidos também do próprio Edinho, que já falou, que já declarou que gosta de jogar como segundo volante, apesar de que na época que ele estava atuando como zagueiro na Taça Libertadores da América, ele teve um rendimento bastante significativo. Agora, o Elivelton jogou direitinho, né? O Elivelton jogou muito bem. Na minha opinião, foi um dos 5 destaques da partida pelo lado do Fluminense. Eu também posso aí colocar o Rafael Sobis, não só porque ele fez os 2 gols, como ele apareceu bastante no ataque, pôde auxiliar o Fred. O Fred também, por falar nele, ele também fez uma grande partida. Não só pelo passe pro gol, né? Não só pelo passe, como ele também voltou para ajudar na marcação. E ele pediu para sair porque ele já estava completamente exausto, mas jogou muita bola o Fred. Realmente ele foi um dos jogadores diferenciados do Fluminense nessa partida. O Deco também fez uma grande partida. O Elivelton, como nós já falamos. E o Mariano pelo lado direito, com certeza voltando a ser o bom e velho Mariano, que já deu muitas alegrias à torcida do Fluminense. Guilherme? Fernando Quaresma, ao que me parece, o time do Fluminense na reta final acho que encontrou a sua escalação ideal, né? Ou não? Olha, pelo menos o Abel Braga, ele está fazendo algo que eu sempre defendo aqui. Tem que fazer primeiro o básico, o arroz com feijão, ou seja, o 4-4-2. Isso. Não adianta ficar colocando 4-3-3 agora, 4-5-1, 3-6-1, ou sei lá, essas táticas aí que existem por aí, porque não dá certo, porque o time ele vinha de uma sequência muito ruim e desde o início do ano, dentro das Laranjeiras, sempre teve alguma picuinha, sempre teve alguma briguinha e que conseguia desconcentrar o elenco tricolor. E essa mudança constante, principalmente no meio-campo, porque a zaga ficou, sempre foi Leandro Eusébio e Gum. O Gum só não tá porque o Gum tá machucado. Os 2 laterais sempre foram os mesmos, o Mariano e o Carlinhos. Mas o grande problema foi do meio para frente, que estava revezando demais jogador. Às vezes começava com Diguinho e Edinho, de repente entrava Diogo e o Valência e o Marquinho. Então, esse tipo assim de troca não é legal. Mas, apesar dos pesares, o Abel está conseguindo encontrar a escalação ideal do Fluminense. Tá certo. Vocês acham que a escalação ideal também do Botafogo também já foi achada? Olha, ô Vinícius, eu acho que a escalação do Botafogo tá... Eu acho que sim, acho que já foi encontrada sim. Desde o começo do ano, na verdade, desde o começo do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem jogado com o Jefferson, o Lucas, o Antônio Carlos, Fábio Ferreira e o Cortez. Marcelo Matos, Renato, Michael Suel, Elkeson, Herrera e Louco. Isso. Esse é o time do Botafogo. O Botafogo encontra algumas peças de reposição ao longo do campeonato. Encontrou o Caio, que quando entra ajuda bastante. O Everton também. O Everton. Mas esse é o time do Botafogo desde o começo. E é o que o me tão parece... criticado Felipe Menezes também, né?
Felipe Menezes eu acho que nem como 12º jogador ele serve. Agora, Não, 12º não. A gente citou outros na frente, mas 14º, 15º, sei agora lá. pasmem, companheiros. O Botafogo vinha de 3 derrotas. Isso. E nas 3 derrotas, o nosso querido Felipe Menezes esteve em campo. Coincidência ou não? Não sei, rapaz, porque sábado nem no banco ele ficou. E o Botafogo voltou a conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro. Então fica a dica aí pro nosso amigo Caio Júnior, para repensar algumas coisas aí. De repente já tá na hora de colocar um piloto pra barca. Vem, a barca que já tem Somália e Márcio Azevedo. Quem sabe não pode ter aí um capitão aí. O Bruno discordou aqui, então, pelo visto, não gostou desse negócio com o Felipe Menezes, não. Acho sacanagem falar isso do jogador, entendeu? Acreditar as 3 derrotas a um jogador, assim como acreditavam as vitórias do Botafogo ao Louco Abreu? Não, ao meio-campista que veio, Elkson? não, que veio do Panathinaikos, o Marcelo Matos. Marcelo Matos. E aí um belo dia ele em campo, o Botafogo perdeu. E aí com relação ao Marcelo Matos, Bruno, eu acho que é porque o Marcelo Matos ficou muito tempo sem perder com o Botafogo. Isso é apenas, né? Nada melhor do que jogar no Botafogo para falar isso. É tudo na base da superstição. Agora, criticar o menino só porque ele estava em campo nas 3 derrotas e quando ele saiu, o time do Botafogo venceu, para mim foi coincidência. Eu gosto do futebol do Felipe Menezes, já acompanhei ele no Goiás. Vi as poucas vezes que ele jogou em Portugal. Ele não jogou bem, mas vi ele no Botafogo jogando em algumas partidas, jogando muito bem. Ele foi decisivo, por exemplo, na vitória sobre o Corinthians. Isso. E sobre o Atlético Mineiro também, na Sul-Americana, se eu não estou enganado. É verdade. Então, não gosto quando faz isso. Eu tenho que falar. Tá certo. O Bruno Ávila aqui tem que dar o seu depoimento também. Agora, o Guilherme, você acha que o Botafogo tinha que ter goleado o Cruzeiro? Porque eu estava ouvindo o jogo na Rádio Tupi e o nosso querido Jorge Nunes disse que o Botafogo deveria ter goleado o Cruzeiro porque o time do Cruzeiro é muito fraco. Poderia ter goleado. O Botafogo perdeu de 2 a 3 oportunidades claríssimas de gol em que a bola somente não entrou por uma certa incompetência dos atacantes do Botafogo. Ou às vezes até, porque a gente tem que lembrar do seguinte, o Cruzeiro ele tá numa situação complicada, mas do outro lado ele tem um goleiro como o Fábio, ele tem alguns jogadores. Ele tem alguns jogadores de destaque. O Montijo também, né? O próprio Montijo, às vezes o Roger quando joga também. O Louco Abreu, no segundo tempo, depois de ter feito gol, ele teve uma outra oportunidade que ele conseguiu ganhar do companheiro de Uruguai dele, o Vitorino. O grande Vitorino. Ganhou do Vitorino, foi à frente, fez uma jogada de craque, né? Que ele não é, né? Mas, enfim, driblou o Fábio, ficou cara a cara com o gol, mas bateu de direita, que é a ceguinha, bateu fraco, e o zagueiro Naldo tirou a bola em cima da linha. Isso. Eu digo aqui pros companheiros que o Louco Abreu não é craque, porque ele não é o Neymar, não é eu o acho Messi, que, eu acho que na verdade o Louco Abreu ele é matador. Ele é um jogador diferenciado. Ele é diferenciado, porque ele, pela altura e estatura dele, ele só deveria fazer gol de cabeça, né? É verdade. Ele é um pouco desengonçado, você percebeu o caminhar dele, mas ele é um jogador com uma visão de jogo apuradíssima, é um jogador que tem um bom passe, é um jogador que tem uma cabeçada Ele é muito inteligente, eu acho. É um super inteligente. Então, a minha visão, ele não é craque, ele é diferenciado. Ele é um excelente jogador. Exatamente. Né? Fernando Quaresma. E com relação ao Fred, a gente viu o Fred servindo de garçom pro Rafael Sobis, jogando muito bem a partida. Você acha que o Fred também se encaixa como jogador diferenciado? Pode ser também. O Fred, quando ele está em campo, o time marcou, eu estava até lendo aqui nesse jornal Marca, pois não? O time marcou, dos 46 gols que o Fluminense marcou no Campeonato Brasileiro, o Fred teve participação em 18 gols, sendo que ele marcou 13 e deu 5 assistências. Então o Fred realmente, quando ele está em campo, ele já dá um novo gás, um novo ânimo aos outros jogadores, que realmente gostam bastante do Fred e veem aí o Fred como um grande líder. E ele com certeza é um excepcional centroavante e faz essa função de pivô muito bem. Entre a metade e 1/3 dos gols, né? Que a metade é 36, né? Seria 36 e 1/3 seria 54. Quer dizer, olha a importância da participação do Fred, né? Nos gols, né? E o Fred, ele realmente consegue desmarcar a si próprio
e também ajuda o seu companheiro a fugir da Exatamente. marcação, que aliás o time acabou encarando um Ceará muito fechado. O Ceará, ele decidiu jogar Coisas de Wagner Mancini, não é não, Vinícius? É verdade, mas o Ceará tá com o Dimas Filgueiras. Ah, sim, é verdade. Mas o Mancini vai Cruzeiro. Isso. Mas o time do Fluminense, ele teve aquele pequeno apagão nos primeiros 10, 12 minutos de partida. O Ceará mereceu fazer 1-0, estava pressionando mais a equipe do Fluminense. E foi nessa bobeada, nessa falha do Márcio Rosário. O Márcio, ele não tem aquela experiência de estar ao lado do Elivelton, que é um novo companheiro. É verdade. E o Fluminense acabou comprovando da importância do Leandro Eusébio na zaga. Volto a repetir. Desde que o Leandro Eusébio voltou da cirurgia, saiu da cirurgia complicada que ele fez, voltou a treinar no Fluminense e voltou ao time titular, o Leandro Eusébio, sim, tem ajudado e muito na zaga tricolor. E com relação, você citou algumas vezes, ô Quaresma, que o Rafael Sobis pode ser centroavante. O restante da mesa, até o próprio Quaresma pode também opinar. Vocês acham que o Rafael Sobis pode ser um bom centroavante? Pode jogar bem como artilheiro? Eu já disse isso aqui várias vezes, né? O Sobis pode ser centroavante, sim, tranquilamente. Ele foi muito bem no Inter nessa função. E pode também desempenhar muito bem a função de segundo atacante. Então, pode fazer muito bem as duas funções, eu acho. Guilherme? Também acho. O Rafael Sobis, não só no Fluminense, no Inter ele atua assim, mas ele já, na seleção brasileira, ele já desempenhou esse papel também, e no próprio Real Betis. Acho que ele tem condições de atuar em qualquer setor do ataque, é um jogador forte, que apesar de não ter muita estatura, é um jogador que pode atuar assim dentro da área, incomodando os zagueiros. Eu também acho, e inclusive no Internacional, que foi a grande fase dele, e que ele está voltando a jogar a mesma coisa que ele jogava no Inter, ele era centroavante e o companheiro dele era o Tyson. É verdade. Agora, que é um homem de lado de campo. Agora, falando dos respectivos adversários do Botafogo Cruzeiro, quem vocês destacam do time cruzeirense nessa partida? Guilherme? O meu destaque para o Cruzeiro, eu destacaria a atuação do Montijo, né? Que mais uma vez foi o jogador mais lúcido do Cruzeiro, tentando arriscar chutes de fora da área, tentando criar jogadas, mas na situação que o Cruzeiro se encontra de nervosismo, de ter que vencer, de ter que arrancar pontos fora de casa, fica muito complicado. E os atacantes do Cruzeiro tiveram muitas dificuldades para finalizar. A que se deve essa decadência assim, do Cruzeiro, que já foi considerado Barcelona no primeiro semestre e de repente ele caiu vertiginosamente? O que você acha, Bruno? Eu acredito que esteja acontecendo o que acontece sempre com os times que são eliminados, né, de campeonatos como Copa do Brasil, Libertadores. Mas foi de maneira prematura, né? Perdeu para o Once Caldas, jogo em Minas, se eu não me engano. Isso, foi em Minas. Na segunda fase. Exatamente, foi até uma partida que o Renteria participou, né? Isso. Foi. Renteria que hoje joga no time do Santos. Então, o Cruzeiro perdeu por 1-0. 2-0. Então, assim, acontece, é normal. O Flamengo já passou por isso, o Fluminense já passou por isso. O Sport também passou por isso e foi rebaixado. O Sport foi o ápice, eu acho que foi o ápice. Agora, não dá para ter uma solução para o time cruzeirense? É difícil, porque depois que aconteceu isso, o time do Cruzeiro começou a trocar muito de técnico. Saiu o Cuca. Depois entrou o Joel, saiu o Joel, agora entrou outro. Então, o Wagner Mancini, né? Agora, né? Então fica trocando de técnico e aí atrapalha ainda mais. E também o time do Cruzeiro foi todo desfeito, né? Saiu o nosso querido Thiago Ribeiro, o Gil. O Orisson se machucou. Então o Cruzeiro foi perdendo várias peças. E o Montijo tá para sair.
Você acha mesmo que tá pra sair? Ainda tem essa bomba lá dentro da toca que diz que o Montijo vai sair depois da temporada, que ele só não pronunciou não se pronunciou ainda para não dificultar ainda mais a situação do Cruzeiro. Pro clima não ficar... Exatamente. Mais instável. pesado. Agora, diga aí, Guilherme. E vale também lembrar um pouco que o Montijo tem atravessado dificuldades, né? Problemas familiares e com certeza, enfim, o futebol acaba decaindo um pouco. E ficando em Influi segundo plano, pouco, né? Exatamente. Então a gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente espera que o Cruzeiro, como um time grande, possa sair dessa situação e que agora com essa troca de comando na presidência do Cruzeiro, os erros desse ano não sejam repetidos nos próximos anos. Aliás, Sem muito dúvida. bonita a atitude da Universidade de Chile, né, dos jogadores da Universidade de Chile, antes do jogo contra o Flamengo, né, na hora que eles entraram verdade. em campo, né. Força Santino, né, o filho do Montijo, né, Que tá se recuperando de novo, né? está se recuperando, já foi operado, já foi para casa, né, desejando força para o filho do Montijo. Muito bonita essa atitude dos jogadores da Universidade de Chile. Do lado do Ceará, adversário do Fluminense, 40ª vez que o Dimas Filgueiras é chamado para tentar salvar o Ceará, tentar ajudar o Ceará. Vocês O acham... Dilma Filgueiras, que se eu não me engano, ele é do Rio de Janeiro e foi criado na rua Gonçalves Crespo. Pelo que eu soube, sim. Pelo visto, ele, se não quiser mais ser técnico de futebol, ele pode ser bombeiro, né? É verdade. Sempre que tem um incêndiozinho lá no Ceará, ele é chamado. Agora, esse incêndio, pelo que apareceu no Fluminense Ceará, vocês acham que é muito difícil de apagar? Aí esse incêndio do Ceará, acho que ele não vai apagar, não. Acho que ele, não. Algum jogador vocês se destacariam dessa partida contra o Fluminense? Do lado do Ceará, eu gostei bastante, foi do Felipe Azevedo, jogou muita bola, e o Oswaldo também. E do lado do Fluminense, gostei aí de alguns jogadores, que foi o caso da zaga, foi do Mariano e do Elivelton. No meio-campo, adorei o Valência. Acho que o Abel deveria dar mais oportunidades a ele, tá jogando muito futebol. Também gostei muito do Deco, do Rafael Sobis e do Fred. Tá certo. Agora o Fluminense ele tá chegou a 4º lugar com o tropeço do Flamengo diante do Grêmio. Vocês acham que ele a 5 pontos da liderança, 5 pontos do Corinthians, vocês acham que ainda tem chance de brigar pelo título? Bom, chance tem, né? Agora vai ter que evitar esses tropeços, né? Tem uma tabela um tanto quanto complicada, né? Tem 2 clássicos ainda pela frente, mas eu acredito que o Fluminense tem chance de título, sim. E o que esperar para o próximo jogo do Tricolor das Laranjeiras, jogo contra o Internacional no Beira-Rio? Bom, olha, é aquela tal história do ou vai ou racha, né? Se o Fluminense vencer, ele tá na briga pelo título. Se perder, meu amigo, é brigar pela Libertadores, né? E se empatar, os dois praticamente estão fora. É verdade. Verdade. Porque o Inter tá colado lá, já tá a 1 ponto do Flamengo, que é o 5º colocado. Exatamente. Aí que estaria no G5. Exatamente. Porque se o Fluminense vencer, bota o Inter praticamente para fora da Libertadores, né? Então, meu amigo, é um jogo fundamental pro Fluminense e para o Inter, né? Jogo muito bom de se ver, hein? É verdade. Até que o Abel Braga diz que é a maior pedreira do Fluminense nessa reta final. Você concorda, Bruno? Com certeza. Mais do que jogo com o Botafogo, com o Vasco, que estão lá em cima? Acredito que sim. O Abel falou isso, não foi à toa, né? Ele sabe o que ele está falando e o time do Fluminense ele precisa, com certeza, tá vencendo essa partida. O Botafogo está em 3º lugar, está a 3 pontos de Corinthians e Vasco. Vocês acham que o Botafogo já está... Agora é a hora de vez, é a vez de deslanchar, de chegar para tentar pegar o 1º lugar nesse campeonato? Olha, rapaz, quando a gente acha que é a hora, o Botafogo não consegue, né? Então, meu amigo, eu não sei se é a hora, entendeu? É meio complicado a gente dizer. Você é tão pessimista quanto o Diniz, ou Guilherme? Pessimista, no meu caso, eu não sou pessimista, não. Eu sou realista.
Porque quando ele tá para chegar para a liderança, ele toma de 5-0 do Coritiba, toma de 2-0 do Santos, entendeu? É complicado. Guilherme? Os últimos anos mostraram um pouco isso, né? O Botafogo ano passado teve a oportunidade de chegar à Libertadores e até em algumas rodadas brigar pelo título, mas segundo o nosso não tão saudoso assim Joel Santana, o Botafogo tropeçou nas contusões dos principais jogadores do Botafogo na caminhada. E em outros anos também houve problemas de relacionamento, enfim. Esse ano a coisa pode sim ser diferente. Eu creio que o Botafogo tem condições ainda de brigar pelo título, porque todos os times que estão à frente da tabela têm oscilado em alguns momentos, não só o Botafogo, mas o Vasco, Corinthians, Flamengo, Fluminense. Então acho que está muito aberto, o Botafogo tem condições sim de chegar, tem time para isso, e a diretoria lançou uma campanha agora para a torcida, em que o slogan é "tem que ter paixão". E para o Botafogo alcançar alguma coisa, é necessário paixão, sim. É necessário paixão da torcida, é necessário paixão da diretoria. E como eu conversava aqui com amigos... E dos jogadores também. Começar a transmissão do programa, gravação do programa, é necessário principalmente que os jogadores tenham paixão. Vai ganhar o título brasileiro aquele time que tiver a faca nos dentes, aquele time que tiver disposição para matar um leão por jogo. Desleixo, falta de união... Tudo isso vai ser muito prejudicial agora nessa arrancada final. E o Botafogo não tem demonstrado ter isso dentro do seu grupo, portanto, é sim um candidato ao título. Botafogo e Figueirense, jogo no Engenhão. O que vocês esperam? Jogo difícil, Dificílimo. Né? Bem difícil pro Botafogo, mas é aquela tal história, né? Também ou vai ou racha, né? Se o Botafogo vencer, ele praticamente elimina o Figueirense de qualquer disputa, né? Se perder, fica muito difícil a briga pelo título. Se empatar, os dois ficam mais distantes, né? Agora o Figueirense é um adversário indigesto quando joga como visitante, hein? São 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas apenas. Verdade, verdade. Mas eu acho que dá pro Botafogo ganhar esse jogo, hein? Vai ser difícil, mas... acho que dá pro Botafogo ganhar. O Quaresma, essa pedra no sapato que virou Figueirense, você acha que é mérito do Jorginho? Foi mérito do Jorginho e também do belo trabalho que vem fazendo o Wellington Nem, o Elias e o Júlio César no time do Figueirense. É verdade. Com certeza. E o Bruno, lateral direito. O também. Bruno Vieira também. O Túlio. Exatamente. Não, Túlio não. O goleiro, o Wilson. Com certeza, o Wilson, que realmente já há uns 2-3 anos vem fazendo belas partidas pelo time do Figueirense. Agora o Túlio foi uma citação apenas para lembrar que ele saiu do Botafogo e está no Figueirense, porque ele está apagadinho no Figueirense, né? Ele falou que vai encerrar a carreira no Figueirense. Ele inclusive falou que vai encerrar a carreira no Figueirense. Torcida do Botafogo, não sei se respira aliviada ou se fica triste de saber que o Túlio não deve voltar pro time alvinegro. Mais, né, pelo time do Botafogo. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado o time do Botafogo, com certeza esse time do Figueirense é um time muito enjoado. E que joga muito bem no contra-ataque. Que jogam muito bem no contra-ataque e que eles estão para frente. Agora, sinto informar aos torcedores do Figueira que o Wellington Nem não vai ficar mais no clube em 2012. Isso é verdade. Vai voltar para o Fluminense. Vai voltar para a equipe do Fluminense. Bruno? Eu queria perguntar aos amigos aqui da mesa se é considerado até o Figueirense os times que têm capacidade de conquistar o brasileiro. De conquistar o brasileiro, eu sinceramente acho que não. Eu botaria até o Internacional. E por que não o Figueirense e o São Paulo? Não sei, eu tô achando esses 8 pontos um pouquinho distantes demais. Mas aí, é um ponto de diferença no caso do Figueirense e do São Paulo pro Internacional. Mas só que o Inter, ele vem numa sequência melhor do que os dois. É verdade. Bom, se bem que o Figueirense, ele tá a 11 jogos sem perder. Tá, mas mesmo assim o Inter ainda assim tem uma sequência... Quer dizer, a melhor sequência do segundo turno é a do Fluminense. Isso Sim, aí sem dúvida nenhuma. Isso aí não tem dúvida nenhuma. O Santos, por incrível que pareça, está na 4ª posição no segundo turno. Isso. É impressionante. É porque o Santos estava na zona de rebaixamento no primeiro turno. E se eu não me engano, o Inter é o segundo e o Figueirense é o terceiro.
Nossa, que campanha do Figueirense, né? É verdade. Bom, eu sinceramente, eu incluiria até o Flamengo, entendeu? Porque o Inter tem uma campanha, assim, muito boa, tal, mas tem uma sequência de jogos meio complicada, né? Porque É verdade. tem duelos contra praticamente todos os times lá de cima da tabela, né? Então, tem Flamengo do Rio, tem Botafogo também, entendeu? É Tem uma verdade. sequência muito dura, né? O Flamengo, o Botafogo também, eles têm jogos um pouco mais fáceis. O Fluminense também. O Vasco não. O Vasco tem uma tabela muito difícil mesmo. Então, eu acho que eu incluiria até o Flamengo. Bruno? Tô contigo, Diniz. Eu acredito que o time do Flamengo é o limite para chegar ao título. Não, abaixo dele, acredito que nenhum outro time tem a possibilidade. Tá certo. O giro de Botafogo e Fluminense fica por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Bruno Ávila. Meu recado final vai aí para a torcida do Botafogo, que merece e que deve tá ajudando o time a conquistar a vitória na próxima partida. E o time do Botafogo precisa muito de vocês para estar retomando, né, a liderança do Campeonato Brasileiro. Recado final de Guilherme Decotelli. Bom, meu recado final por parte do Botafogo vai para o Michael Suel, que está voltando à velha forma de 2009. É um jogador que tem sido incisivo, um jogador que tem partido para cima em velocidade, buscando os dribles novamente, buscando a disposição, correndo até o final. E é muito bom você ver isso. Um jogador que ficou 8 meses parado, com uma contusão grave de joelho. Ele estourou o joelho quase todo. O joelho dele teve que ser reconstruído. Negócio de português às vezes é complicado. Né? Teve que ser reconstruído. E o jogador tá voltando à velha forma. Isso é muito legal de ver. Então, por parte do Botafogo, meu destaque vai para o Michael Suel. E por parte do Fluminense, meu destaque vai para o Rafael Sobis, que tem sido decisivo para o Fluminense. Não é a primeira nem a segunda partida que ele ou faz gols, é um jogador importante dentro de campo. E a gente fica feliz também de ver outro jogador que teve muitas contusões, mas está superando esse momento e tá jogando muito bem novamente. Tá certo. Recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final, no caso do Botafogo, vai pro Caio Júnior. Ô, Caio Júnior, pelo amor de Deus, ficar reclamando tão veementemente por causa de um recuo de bola do jogador do Cruzeiro. Pô, Caio Júnior, você não é disso. Entendeu? Vamos parar um pouco, né? Parar um pouco de ficar reclamando tanto assim, entendeu? E no caso do Fluminense, vai aí para a grande vitória que o time teve, né? Contra o Ceará. Para mim, foi uma vitória de campeão, entendeu? O time que quer ser campeão vence esse tipo de jogo assim, de virada, tal. Mais até do que a vitória do Corinthians, que tudo bem, tava com 1 a menos, tal, mas era contra o Avaí e jogo em casa. Assim falou Fernando Diniz. Fernando Quaresma, seu recado final. Bom, o meu recado final para a equipe do Botafogo é a grande performance do Louco Abreu e a importância desse uruguaio em campo. Semana passada nós conversamos aqui no programa 4 Linhas sobre isso e o próprio Guilherme havia dito que o Louco, quando é convocado para a seleção do Uruguai, ele vai mais pelo lado psicológico e também para ajudar os jogadores mais jovens. Motivá-los, né? Para motivar os jogadores mais jovens. No caso do Botafogo, ele vem fazendo uma ótima campanha, vem conseguindo ajudar os outros atletas e pelo crescimento também do Michael Suel, não só se deve ao fato dele ser um jogador muito dedicado, eu também acredito que seja pelo lado emocional e com certeza o Louco conversa muito com o Michael Suel, com o Elkson, que são jogadores jovens, e eles vão tendo aí um rendimento bastante significativo do lado do Botafogo. No caso do Fluminense, eu quero destacar primeiro 2 coisas. O Neto, o senhor Neto, o jornalista de São Paulo... José Ferreira Neto. Ele mesmo. Que ele ultimamente tem criticado bastante a imprensa carioca e tem debochado dos times do Rio de Janeiro. Número 1, para ele conseguir falar mal dos times do Rio,
primeiro ele tem que ser alguém na vida que ele não é. Segundo, Olha aqui. Segundo, os times de São Paulo não estão bem o suficiente para conseguir almejar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. O São Paulo definitivamente não disputa pelo título. Male vai conseguir disputar uma Taça Libertadores da América, principalmente com o senhor Emerson Leão. Exatamente. O Santos é um time que perdeu muitos jogadores e estão pensando no jogo contra o Barcelona. Vale ressaltar à imprensa paulista que o Santos tem que passar primeiro pelo Pachuca. Tem que perder essa mania de ficar desrespeitando o time mexicano. Tem que enfrentar e vencer para conseguir pensar em Barcelona. Só lembrando que o Internacional nem sequer chegou à final do Mundial do ano passado, né? Por causa disso. Perdeu pro Mazembe. Porque ficou nesse oba-oba todo aí. E também comeu o pão que o diabo amassou. E o Palmeiras nem se fala. Já tá tendo esse problema todo. Então, imprensa paulista, pega leve. O Corinthians está sendo aí a 5ª ou 6ª força do Rio de Janeiro. Então, fiquem na sua, fiquem caladinhos, ou como dizem os nossos patrícios portugueses, quando eles querem mandar alguém calar a boca, eles falam assim, caladinhos, caladinho. Então, Neto, cala a boca, Neto. Vai fazer alguma coisa de importante na sua vida, porque para mim você é um ser insignificante. E o lado positivo do Fluminense fica por conta do Rafael Sobis, que tem jogado muita bola, o Fred também voltando à grande performance, e o Fluminense, apesar de ter 3%, vai continuar sim lutando até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. E eu falei do Neto porque ele tem uma coluna no jornal Marca e ele ficou praticamente o Campeonato Brasileiro inteiro falando mal do Fluminense. Ele ficou o Campeonato Brasileiro inteiro criticando que os times, e ele colocou o Fluminense no meio, que os times mais favorecidos pelos juízes eram os times cariocas, principalmente o Fluminense. Eu acho que ele tem que rever aí alguns jogos e principalmente ver como que o Fluminense foi prejudicado, principalmente contra o próprio Corinthians dele, contra o Avaí, entre outros jogos aí. Corégio, é bom lembrar que o time do Corinthians foi favorecido na primeira partida do Brasileiro do ano passado. Não sei se você lembra. Fluminense e Corinthians, o Fred fez gol e anularam o gol, e o Fluminense fez outro gol e anularam de novo. Então foi a primeira... É verdade. Ele tem que lembrar que o jogo Internacional e Corinthians de 2005 favoreceu totalmente o time do Corinthians. E como? E por isso o Inter não foi campeão naquele ano que o Corinthians foi campeão, devido à combinação de resultados. Então ele tem que rever um pouco esse negócio e ver historicamente quem é um dos times mais ajudados favorecidos, exatamente. Né? Não, e agora, nessa coluna, ele coloca que o Fluminense está comendo pelas beiradas. O campeão está comendo pelas beiradas. Ô Neto, até a última rodada, o Fluminense não era nada. De repente, você diz que o campeão está comendo pelas beiradas? Cala a boca, Neto. Tá aí a bronca de Fernando Quaresma. Um desabafo, né? Um grande desabafo. O meu recado final é de otimismo tanto pro Fluminense quanto pro Botafogo. Do lado tricolor, o Fluminense está com 3% de chance de título, né? Isso. Então, o Fluminense adora contrariar matemáticos. Tá aí uma grande chance. No recado final pro Botafogo, é bom ver essa campanha do Botafogo, principalmente porque ele é superior em confrontos diretos e principalmente contra adversários de grande porte. É hora também de mostrar que pode jogar bem contra times que não estão tão bem na tabela. Querido Vinícius, pois não? Concordo plenamente com o seu comentário. E ser Botafogo é isso mesmo, rapaz. Não tem jeito, não tem final de 5-0, 3-0, 4-0. É sempre na base do sofrimento, é sempre na base no último lance. E como já dizia, né, nosso saudoso querido Armando Nogueira, ser Botafogo é garrinchar a vida com a classe de um Newton Santos. Tá aí, citando o grande Armando Nogueira, botafoguense.
Nosso saudoso Armando Nogueira, nosso poeta da bola. O Debate Bola 4 Linhas tem o apoio da Unicarioca. Formação de verdade nas unidades Jacarepaguá, Rio Comprido, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o 4 Linhas em nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Ou acesse o 4 Linhas via o canal do YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. Dessa vez o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. 4 Linhas, a comunicação está no ar.